Olá, queridos, que a doce paz do nosso Senhor seja na sua vida. Essa palavra, ela pode mudar tudo que você está passando, vivendo e sentindo agora. A palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12 fala sobre o rei Davi. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma guerra por não fazerem guerra ao diabo. Essa palavra aqui é estranha. Talvez muitas pessoas vão demorar para entender. Tem muitas pessoas vivendo uma guerra e até estão perdendo essa guerra porque não estão fazendo guerra com o diabo. Vamos lá. Na nossa vida espiritual, eu quero falar com quem tem chamado. Tem muitas pessoas agora que vão me ouvir, que vão ver essa mensagem, que vão entender o que Deus está falando com você. Tem muitas pessoas que por não estar posicionada, tem sofrido muito, tem apanhado muito, o diabo tem batido muito em você. Você tem enfrentado uma guerra muito grande, às vezes no casamento, na família, no financeiro, na saúde. Você já orou, você já pagou preço, você já fez campanha, mas não resolveu nada. Sabe por quê? Porque tem guerra que você enfrenta, que você luta, que para ser vencida, ela só pode ser vencida com outro tipo de guerra. Com uma guerra você abate outra guerra. Vou simplificar. Quando você tem um chamado para pregar a palavra, mas não está pregando, quando você tem um chamado para ser um obreiro da casa de Deus, mas não está sendo, quando você sabe que tem que se posicionar, mas não se posiciona, o diabo vai fazer guerra contra a sua vida e você simplesmente vai perder. Porque o que tem de pessoas que não conseguem vencer na área do casamento, da família, do financeiro, da saúde, pessoas que estão agora enfrentando uma guerra e sabem o que Deus está falando, mas não conseguem fazer com que essa guerra saia da sua vida. Sabe por quê? Porque você não se posicionou. Quando você se posiciona com Deus, você vai fazer guerra contra as trevas, guerra contra o diabo, guerra contra o inferno. Só que tem um detalhe: antes, a guerra que o diabo fazia contra você tinha poder, mas quando você se posiciona com Deus e dentro da palavra de Deus, e você começa a trabalhar para Deus, você entra na batalha com Deus, na guerra com Deus. Quando você se posiciona para fazer a obra de Deus, é você que vai vencer a guerra. Você começa a fazer guerra contra o pecado, você começa a fazer guerra contra o mal, você começa a fazer uma guerra contra o diabo, e nessa guerra você vai vencer. Olha só, 2 Samuel 11, 12. No tempo da guerra, que Davi tinha que sair de casa para ir para a guerra, ele não foi, ele ficou em casa. Ou seja, Deus queria o quê? Que ele fosse para a guerra. Era uma norma, era algo que todos os reis faziam, era como algo que todos tinham que fazer na época. Davi não foi para a guerra, ficou em casa. Quando ele ficou em casa, ele perdeu a guerra para um inimigo chamado desejo, pecado, porque ele vai cair em adultério. O que Deus está falando? Quando você não vai para a guerra para combater o inimigo, pode ter certeza, o inimigo vai se levantar, vai fazer guerra contra você e vai te combater. Olha que palavra forte. Davi não vai para a guerra, fica em casa. Só que a guerra que ele não vai, que é fora de casa, ele perde dentro de casa. A guerra para o seu inimigo chamado desejo da carne, pecado, e ele cai. Ele simplesmente caiu, ele simplesmente falhou, ele simplesmente pecou. Essa é a situação que talvez você está vivendo. Você não se posiciona, você não está indo para a guerra, você está com medo de fazer a obra de Deus, você está com medo de se posicionar, está com medo de largar essa pessoa que não quer nada com Deus. Talvez você está namorando com alguém, relacionado com alguém, mas essa pessoa não quer saber de Deus e nem deixa você ir para a igreja. Essa pessoa não ama Deus e está atrapalhando você, e você não está tomando um posicionamento. Sabe o que está acontecendo? Essa guerra, o diabo está usando esse tipo de guerra para destruir você. O que você tem que fazer hoje? Ir para a guerra, mas com Deus. Falar: Senhor, eu vou me posicionar, eu vou sair para a guerra, mas com Deus. Eu vou para a guerra, vou para a batalha, mas com Deus, e o Senhor vai confirmar e vai conceder a minha vitória. É isso que Deus está falando. Quando nós fazemos guerra ao inimigo, ele perde. Mas se a gente parar e deixar o inimigo fazer guerra contra a gente perde.
Quando você coloca Deus no seu coração, na sua frente, e vai para cima, você vence. Quando você para, o inimigo te vence. Então Deus está falando: levanta a tua cabeça hoje. Tome uma postura hoje de homem de Deus, de mulher de Deus. Levanta-se nesse dia de hoje. Faça guerra contra o seu inimigo. Levanta e vai para a batalha. Não aceite o diabo te pisar, te humilhar. Você está vivendo debaixo de humilhação deste homem, desta mulher, dessa pessoa que nem Deus tem. E você está perdendo a guerra. Tendo Deus na sua vida, está errado. Se levanta e diga: Satanás, agora sou eu que vou me levantar. Sou eu que vou fazer guerra contra você. Sou eu que vou te vencer. No poder da autoridade do nome de Jesus. Aonde você estiver, receba essa palavra. Deus quer que você vá para a guerra. É isso mesmo. Deus não quer você acomodado, parado, estacionado. Não, porque quem para, quem estaciona, quem se acomoda é vencido pela fraqueza, pelo cansaço, pelo desânimo. Mas quando você se levanta e vai para a batalha e vai para a guerra, é você que vai sair vitorioso. Receba essa palavra. Deus quer te dar vitória.